E aí, guitarrista? Beleza? Não sei se minha voz saiu um pouco alto. Hoje vai ser um vídeo diferente. Aqui tenho minhas 3 guitarras. Eu tenho uma SG, uma Les Paulzinha aqui. E aqui mais atrás aqui tem uma Stratocaster. Vocês podem ver, eu sempre gravo vídeo com essa daqui. Essa aqui tem alguns vídeos. Essa aqui acho que só tem um short que eu gravei. E vou explicar pra vocês por que eu gosto tanto da SG. Por que eu gosto tanto de humbucker ao invés de single coil. E por que eu mais uso esse tipo de captador nos meus vídeos aí. E é questão de gosto mesmo, né? Do que é melhor, do que você mais gosta. Bom, vamos começar aqui, né? Esse vídeo aqui não vai ter muita edição. Não vai ter muita enrolação. É mais gosto pessoal, não é uma verdade absoluta. Bom, agora vamos lá. Por que eu gosto mais de humbucker do que de single coil? Vamos começar pelo som limpo. Bom, como todo guitarrista, né? Todo não, maior parte, né? Nós começamos a escutar ali um rock ali e tal. Mas eu sempre fui por um lado um pouco diferente. Eu sempre curti um som limpo pra tocar. Pra ouvir eu sempre gosto bastante de bandas que tem distorção, esse tipo de coisa. O que acontece? Eu gosto muito de som limpo. Pelo menos na época que eu comecei a tocar guitarra, não tinha muito guitarras acessíveis. Não tinha guitarras acessíveis que nem hoje. Tinha. A guitarra foi bem acessível pra época. Era uma Giannini. Comprei na loja 100. Eu comprei não, minha mãe me deu, que eu era de menor, era um molequinho. E acabou que foi minha primeira guitarra, foi uma Giannini, uma Sonic X. Sonic X, né, parece o Sonic, pra quem vê aí assistiu o Sonic nos dias de hoje. Enfim, aí o som dela era um pouquinho agudo. E é aquela coisa, né, você tem dinheiro pra comprar guitarra, não tem dinheiro pra comprar o amplificador, né. É uma coisa, ainda mais adolescente e tal, que no caso não tinha um salário próprio, né, tal. Tinha que depender da minha mãe ainda na época. Enfim, não vou ficar enrolando não. E em questão de som limpo e dinheiro, um humbucker naquela época custava muito mais barato. Não é que o humbucker, guitarra que tem humbucker são mais baratas. Mas é que, tipo assim, se você for comprar uma guitarra barata, até nos dias de hoje, eu não sou uma pessoa rica, né? Então, se você não tiver muito dinheiro para investir, sei lá, 2, 3, 4, 5 mil, o humbucker ele vai te atender melhor, para baixo custo, porque não vai ter ruído, você não vai precisar ficar gastando muito pra ficar mexendo na guitarra, não vai ter ruído. É fácil de mexer. O single coil, para mim, pra minha pessoa, não foi tão eficaz porque era muito difícil de mexer, ainda mais quando você não tem equipamentos bons. Por exemplo, o que vai influenciar muito no seu timbre, no final das contas, é mais a guitarra e o amplificador, certo? Vamos dizer que a guitarra é uns 30%, que é muita coisa. Inclusive eu tava mexendo num som lá. Eu toquei com essa guitarra aqui, ó. Eu tô fazendo uma música. Tô compondo uma música. Ela tem um som muito mais pesado que essa daqui. E ela é um pouquinho melhorzinha. Então ela não tem ruído. Não precisei mexer em nada. Eu comprei usado de segunda mão. E foi muito simples, né? Porém, pra som limpo, você tem que tomar muito cuidado pelo fato de ser um pouco agressiva, ela é um pouco aguda. Então, o single coil, eu deixei de lado. Minha primeira guitarra foi uma Strato, estilo essa daqui, só que azul, né? Como eu já expliquei. Ficava muito agudo, muito ardido e eu estranhava aquilo e tal. Eu colocava o captador do braço, mesmo assim, aquele som muito magro. Como eu gosto de rock e eu tenho a mão um pouco pesada. E o que acontece na Strato? Quando você tem a mão um pouco pesada, você desce a mão lá e fica um pouquinho ardidinho o som, sabe? Então eu não gosto muito por causa disso. Eu tenho a mão muito pesada.
E nos dias de hoje, que tem pedaleiras melhores e tal, eu ainda não tenho um monitor de referência para poder deixar o som mais flatzinho, sabe? E o que eu tô percebendo muito nesses últimos tempos, né? Eu sempre timbrei muito minha guitarra aqui no meu quarto. E isso é um erro muito grande, né? Porque a guitarra foi feita para tocar com outros instrumentos. Quando ela foi pensada, ela não foi pensada para tocar sozinha. Ela foi pensada para ter um acompanhamento com baixo, uma bateria. E quando você timbra no seu quarto, sozinho, e você coloca a sua guitarra junto com uma bateria, que foi por causa do canal que me ajudou a timbrar, que eu coloquei as baterias junto, eu percebi que o som ou ficava um pouquinho agudo, ou ficava um som meio magrinho, entendeu? Porque o nosso ouvido acostuma, né, a ouvir uma coisa só. Enfim, aí o que acontece? O humbucker, eu gosto muito do humbucker, porque eu acho ele muito mais prático. Muito mais prático de você timbrar. E eu gosto muito de um som limpo, mas eu não gosto de um som instalado. No caso aqui, um meio clipadinho, né? Aquela coisa meio aguda. Não gosto, porque o meu timbre já costuma ser um pouco ardido, pelo fato de eu timbrar em casa e não ter um monitor de referência. Então se eu usar isso aqui que já é agudo, essa guitarra aqui que já é aguda, sem uma orientação de um baixo, que agora eu tenho um baixo, isso é bem legal. E o baixo foi necessário eu ter um baixo, porque se o som, o meu timbre tiver muito magro, não tiver bem equalizado, o baixo vai esconder minha guitarra. Então, pra você que quer ter um bom timbre, pega um som de um baixo, uma backtrack. Eu não gosto de backtrack porque backtrack costuma esconder muitos defeitos da sua guitarra. Então o baixo foi perfeito, porque eu faço uma linha no baixo ali, pego a guitarra, toco por cima daquela linha. Agora ficou maneiro, não foi escondido, entendeu? Então é basicamente isso. E o humbucker me ajudou bastante com isso, está me ajudando bastante. E aquela guitarra ali, eu não toco mais com ela nos vídeos aí. Não é porque eu não gosto dela, eu gosto, mas é porque o captador dela tá com problema. Ela é uma guitarra que ela é de 1998. Ela é uma guitarra Squier de 98, na época que a Squier era feita lá na Coreia, né? Na Coreia do Sul, se não me engano, acho que é isso. Então eu não passo ela pra frente nem ferrando, porque é uma guitarra histórica, né? Pô, quem aí tem uma guitarra de 98, cara? Pô, isso é incrível. Mesmo que o som dela é um pouquinho ardidinho, eu não curto muito. As Squier, pelo que eu pesquisei, costuma ser um pouquinho ardido. É uma Squier Affinity, tá? Que tem a Bullet, que é a mais baratinha, tem essa daqui. E hoje em dia uma guitarra dessa aqui, não sei se desse ano, mas uma Affinity hoje zerinha, tá muito cara. As Squier estão super valorizadas, assim como a Epiphone, que eu tenho um sonho de ter uma Epiphone aí na minha vida aí. E é absurdo, porque tipo assim, antes da pandemia você encontrava uma Epiphone aí, sei lá, uma Standard por R$2.000. Hoje tá uns 5.000, um preço bom aí mais ou menos, né? Tá por aí, eu nem pesquiso mais, porque eu não vou ter tão cedo. E a prioridade agora é o canal. E o canal necessitava de um baixo. Eu peguei um baixo e através do baixo, era ou baixo ou monitor de referência. O monitor de referência iria ser bom para a qualidade dos vídeos. Só que o monitor de referência não teria tanto conteúdo para postar short, para poder mostrar para vocês aí, para colocar músicas, né? E o monitor de referência não ia ter isso. O baixo já teria mais conteúdo, porque eu poderia subir vários covers com baixo, coisa que não tem no canal. Então ficou nesse impasse aí. Mas para aumentar a qualidade do meu timbre eu preciso de um monitor de referência, porque você não vai conseguir fazer um timbre 100% com caixa ativa, nem com caixa Bluetooth. Já fica a dica pra vocês aí, não vai. Vai ficar legalzinho, vai melhorar. Vai ficar melhor que no amplificador, inclusive, tá? Fica a dica aí. Vai ficar mais fácil de mexer. Você liga lá no P2 lá, numa boa. Mas não é a melhor opção.
não tive pedaleiras top de linha, quad cortex, essas coisas bem top assim, né? Então eu não posso falar que o noise gate dessas pedaleiras que eu já tive, que foi as baratinhas, são bons, tá? E o humbucker não precisa de tanto de noise gate. Ali, nossa, você precisa de muito gate, cara. Um gate bom, porque o gate é uma coisa meio que, ao mesmo tempo que ele te ajuda, ele pode te prejudicar, cara. Você coloca o gate ali, vamos supor, você tem de 0 a 100, o knobzinho lá, de 0 a 100. Cara, o gate pra ficar maneiro, pelo menos nas pedaleiras que eu testei aqui, é no máximo até 30. E 30 ainda vai cortar o seu som ainda no finalzinho. Então assim, outra dica pra quem quer timbrar. Quando você tocou ali, botou o noise gate ali, você faz uma notinha ali, aguda especificamente, né? Pega ali na mizinha ali, faz uma notinha aguda e escuta até o final, ressoando a corda. Foi ressoando, certo? Foi ressoando. Se no finalzinho ela fez e deu uma, sabe quando ela dá uma cortada, ela dá umas paradinhas assim, uma clipadinha. Quer dizer que você tá botando muito noise gate. E aí você vai tirar um pouquinho de noise gate, aí vai vir um pouquinho de ruído. Então assim, é meio complicado ter noise gate top de linha. Então para evitar esses conflitos, cara, e você que não tem dinheiro para ficar mandando luthier, cara, pega uma de humbucker e acabou. Entendeu? Aí, e às vezes vem com problema de aterramento. Por exemplo, aquela ali veio com problema de aterramento. Como eu sou um cara que gosta de mexer nas coisas, eu peguei e abri e tava fazendo o teste, colocando a mão nas cordas e não tava saindo ruído, né? Geralmente quando a gente bota a mão nas cordas, com a guitarra ligada, lógico, né? O ruído sai e não tava saindo. Aí eu falei, pô, deve ser problema de aterramento. Dei uma pesquisadinha e tal, e aí eu tive que comprar um multímetro para realmente ver se estava fazendo aterramento, tava tendo aquele teste de continuidade. E não tava tendo teste de continuidade. E aí eu peguei e tirei ali a ponte e refiz ali o aterramento. E ficou muito melhor. Se você ver os primeiros vídeos que eu fiz aqui, os primeiros shorts com essa guitarrinha aqui, ó, essa SG aqui, você vai ver que tinha muito ruído. Inclusive tem uns comentários, não sei se, nem sei se eu apaguei ou não, de gente criticando. É que as pessoas não sabem falar de jeito, sabe? As pessoas acham que você nasceu rico, sabe? Você postou um vídeo ali, você automaticamente é rico, tem dinheiro para levar no luthier. Então é meio ridículo isso, o que faz, o próprio guitarrista sabota o próximo guitarrista. É bem desunido isso, cara. Chega a ser ridículo, sabe? Ao invés de você incentivar o cara ali, vai lá, vai pra cima, é isso mesmo, vamos fazer a comunidade guitarrística crescer. Não, o cara desce a lenha. Entendeu? Então assim, é por isso que eu escolhi humbucker, cara. Ficou um pouco longo, né? Acabei falando de outras coisas aí também, mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo aí, comenta aí, pô, como é que foi a sua experiência aí com humbucker, com single coil. Eu sei que é uma coisa que é um pouco clichê, mas opinião nunca é clichê, no caso, né? Porque talvez eu tenha trazido para vocês aí uma opinião um pouquinho diferente, uma pessoa mais real, um cara que não é famoso, um cara que não é rico, que tá ali tocando sua guitarrinha, fazendo o que gosta. Um cara mediano, pô, por que não? É isso aí, falou, guitarrista!